Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu, Natália, Oi, gente, eu sou Carol. para falarmos mais um episódio especial da série de Me Recomenda um Anime. Quem não conferiu ainda a nossa série, né, a gente começou com Vinland Saga, que nós duas estávamos acompanhando na época. Ainda estamos, né, mas acompanhar mangá mensal é sofrimento. Que não aconteceu vários nada desde então. Vou ser sincera que faz uns 5 meses, eu acho que eu não leio. Porque a história não andou muito, mas continuo recomendando. Sim. O sofrimento de mangá mensal. E tem gente que ainda reclama que os capítulos de Shingeki não acontece nada, porque nunca leram. Leiam Vinlândia. Enfim, sem querer criticar Vinland, que não é o motivo desse podcast. A gente não consegue ater a nenhum tema, né? Tudo a gente fala sobre outras coisas. Pois é. Aqui nós estamos de novo, né, com outro episódio dessa série. E hoje nossa escolha foi muito especial, porque é o anime / mangá favorito da Carol. Sim, na verdade eu tenho uma dúvida muito grande entre Monster e Cowboy Bebop. Os dois pra mim estão no mesmo patamar. Mas eu acho que em relação à história, assim, é facilmente o meu preferido. É bom que eu já dei spoiler sobre o que a gente vai falar. Nós vamos falar hoje sobre Monster, que eu não tinha, apesar de ser uma série bem antiga, da época que, e já ser famosa na época que eu era otaku, na minha primeira fase de otaku, porque eu tive 2 fases de otaku, eu atualmente estou na segunda fase de otaku. Segunda onda. Pois é, eu fico feliz que eu demorei tanto para consumir a história de Monster, porque agora eu tenho mais maturidade para lidar com coisas. Eu acho que meu eu de 14 anos não daria tão bem com a história, eu não gostaria dela, eu acho. Eu assisti em 2017, né? Tipo, não tem tanto tempo. Mas, na verdade, ou 2017 eu come... Não, 2017. Mas eu acho que eu, adolescente, ia gostar. Talvez eu não entendesse tanto a história, se não captasse algumas nuances da história. Mas eu acho que eu gostaria. Eu sempre fui trevosa, assim, gostava dessas coisas de mistério, de morte. Eu ia gostar, eu acho. Eu tô imaginando como é que eu conseguiria consumir 74 capítulos, ou 74 episódios do anime na minha internet, baixando pedaços. Não seria pela internet, né? Teria que ter sido exibido em algum canal para eu ter assistido, porque eu não tinha nem internet direito quando eu tinha 14 anos. Na verdade, eu não tinha internet quando eu tinha 14 anos. Viva a internet de escada. Não, era horrível. Só podia assistir a partir das 2 horas de sábado. E depois da meia-noite e fim de semana. Enfim, o programa, nós vamos falar um pouco sobre a obra em si. E vai ter uma parte que a gente vai tentar deixar sem spoiler, que vai ser bem, tipo, só o começo. E depois a gente vai já falar mais detalhadamente sobre o que nós achamos, personagens, coisas, até o final da obra. Então vocês assistam. Quem não viu ainda, ouve o comecinho, vê se a gente consegue convencer vocês de assistir ou ler Monster, na real, tanto faz. E aí depois que você assistir ou ler, volta pra ouvir o final. Pois é, Monster é um mangá do Naoki Urasawa. Do Naoki Urasawa, que ele foi publicado entre 94 e 2001, é bem antiguinho. Até a gente que é velha era jovem nessa época. Eu era bem jovem nessa época. Eu fiquei triste que eu descobri que teve uma exibição de arte do Urasawa em São Paulo ano passado. Quando eu estava em São Paulo. Eu também estava em São Paulo, foi na Comic Con. Eu não sei. fui, minha filha, eu não fui porque eu não conseguia. Eu estava exausta da Comic Con. E aí eu estava andando na Paulista, tipo, eu tava numa ponta da Paulista e a exposição era, tipo, no outro ponto. E aí eu não aguentava mais andar. Tipo assim. Aí eu falei, cara, não vai dar. Eu fiquei muito chateada. Eu teria ido no outro dia, depois que a Comic Con acabou, se eu soubesse, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Acho que me falaram, mas eu fico tão doida na época da Comic Con que eu parei aí. Enfim, nós perdemos essa oportunidade de ir, e era de graça. E era de graça, e parece que teve um dos maiores públicos, acho que foi o maior público
não sei se fora do Japão ou se contando com o Japão. Mas a recepção da exibição foi muito boa e eu lembro que eu vi um tweet comemorando. Do Urasawa, ele falou. Enfim. Eu ainda fiquei pensando assim, eu falei, será que essa exposição vai vir pro Rio em algum momento? Mas aí veio pandemia, né? Agora mesmo que eu não vou ver nunca mais a exposição. Pois é, o mangá foi de 94 a 2001 e em 2004 a Madhouse lançou uma série de anime de monstros, adaptando toda a história do mangá, e ele conta com 74 episódios. 74 episódios. 74. O mangá, já por sua vez, são 162 capítulos em 18 volumes encadernados. Que tá saindo agora também. É isso que eu ia falar. Tá saindo pela Panini, daquela forma que a gente conhece da Panini, onde o volume 1 não é encontrado mais em lugar nenhum. E a otária aqui não comprou, né? Cara, então, se alguém souber que onde tem um volume 1, avisa a Carol quer comprar. Cara, na Comic Con tinha sido o lançamento. Aí tava lá, né, no stand da Panini e tal. Eu olhei, falei, lindíssimo, não vou comprar, porque vai ficar muito caro juntar a coleção toda e tal, não sei o quê. Aí, sei lá, 2 meses depois eu falei, Dani, se vou comprar. Aí quando eu fui comprar já não tinha mais o volume 1. Aí eu tô colecionando a partir do 2. Com a fé que eu vou encontrar o 1 em algum momento. Panini. Enfim. Por favor, Panini, patrocina a gente. Me manda esse recebidinho. Não, Panini, senão... por favor, relance os seus mangás. Senão vou ter que falar bem da Panini, não vai dar certo. Detalhes. Pois é. O anime adapta muito bem o mangá. Se você tem preferência de consumir só anime, pode ir sem medo. Porque, tipo, a adaptação é bem fiel. Eu acho que... Não lembro de ter diferença. Se tiverem, são muito poucas diferenças, né, Carol? Cara, eu assisti o anime e em seguida eu li o mangá. Tipo assim, eu comecei a ler o mangá na semana seguinte. Justamente por isso eu falei, cara, será que tem alguma coisa diferente? Eu gostei muito da história. É idêntico. Tudo idêntico. Até os frames, assim, tudo é muito idêntico. Se eu não me engano, uma coisa que eu percebi de diferença é que tem uma cena que, tipo assim, que ela é meio de semi-nudez, assim, que no mangá é um pouco mais explícita, da Eva, se eu não me engano. E no anime eles, tipo assim, deram uma suavizada. É isso a diferença. O resto é tudo igual. A produção do anime é bem legal. Quem for assistir hoje em dia, talvez ache um pouco datado, porque eu acho que é inevitável. Porque até como a história também se passa mais ou menos nesse período, na Alemanha e tal, que a gente daqui a pouco vai falar da história, mas justamente mostra muito da tecnologia da época, aqueles celulares que parecem um tijolo. Não, mas mesmo a história é de antes do que foi produzido. A história é tipo do final dos anos 80. A trama se passa no final dos anos 80, então não tem jeito, tipo. Tem algumas que não tem o Google para ajudar eles, né? Tipo, quando você assiste hoje em dia, você estranha um pouco eles usarem esses negócios, por isso que eu falo meio datado. E dá pra ver que a produção é meio sofrida às vezes, eles usam muito frame estático. Tipo, se você não for um personagem principal, você não vai se mover. E dá pra ver bem o que é cenário e o que é o personagem principal. Mas a história vale demais pra assistir. Tipo. São essas coisinhas bobas, mas... Tipo, não vai estar esperando uma mega produção e tal. Que não vai ser. Mas adapta muito bem a história e é isso que importa. Vou ser sincera que eu nem pensei em nada disso quando eu tava assistindo. Pra mim, fluiu perfeitamente. É porque eu trabalho não, com essas é um coisas, olhar diferente. É um olhar tem que ficar julgando. Eu sei. Não tô julgando. Falando um pouquinho sobre a história, assim, sem spoiler, nesse começo. Eu acho que a melhor forma de contar a história de Monster foi mais ou menos... Pelo menos eu achei que foi como eu descobri essa história. Na verdade, eu tava vendo um site que era tipo assim, animes dos anos 2000 que você precisa assistir. E aí tinha essa recomendação lá. E a recomendação, ela dava um mini spoiler da história, que na verdade é uma coisa que você descobre tipo no segundo episódio, mas que eu acho que é ela que instiga você a querer continuar na história. Senão, se você contar só tipo o primeiro episódio, a história fica meio, não deve ser legal. Bom, em Monster a gente acompanha um médico, o Dr. Tema, que é um médico japonês, mas que mora na Alemanha. A história começa, se eu não estou enganada, em 85. Eu sei que é bem no final dos anos 80, assim, 85, 86.
E ele é um médico, ele é um neurocirurgião super fofo, assim, que se dá muito bem com os pacientes. Ele é muito inteligente, ele é tipo o prodígio do hospital, a vida dele é perfeita, porque ele namora a filha do diretor do hospital. O diretor do hospital ama ele, tipo, a vida dele é perfeita. Ele é super ético com os pacientes e tal. Até que ele começa a perceber que o hospital que ele trabalha dá uma favorecida na galera que tem mais dinheiro. Isso acontece por causa de um caso que acontece no hospital, né? Um cara turco, um homem turco, morre porque uma pessoa rica meio que passou à frente dele na fila de atendimento do hospital. E a esposa desse cara, tipo assim, vai em cima do tema e fala: meu marido morreu por sua causa e tal. E isso pesa muito pra ele. E ele começa a tentar entender a dinâmica daquele hospital. E aí, por coincidência do destino, na mesma semana, né? Parece pra gente assim, né? Logo depois, acontece um crime na cidade. Uma família eu acho que é de um deputado, um cara assim, até meio importante. E ele tinha 2 crianças adotadas, 2 filhos adotados, e essa família foi assassinada, os pais foram assassinados, a menina foi encontrada em estado de choque e o menino tomou um tiro na cabeça. As 2 crianças têm, tipo, 9 anos, assim, e esse menininho chega no hospital com um tiro na cabeça, e o tema é o melhor neurocirurgião do hospital, e só ele vai ser capaz de operar aquela criança e tal, e todo mundo se comove muito com aquela situação. E quando ele tá dentro da sala de cirurgia, determinado a salvar aquela criança a qualquer custo, o diretor do hospital liga falando que o prefeito da cidade sofreu um AVC e tá indo pra lá. E aí ele fala: ó, você vai sair da cirurgia e você vai operar o prefeito. E aí vem todo esse dilema do tema, ele fala: não vou salvar a criança. E aí ele bate de frente com o diretor, fica na sala, salva a criança e o prefeito morre. Eu acho muito curioso que só o tema é capaz de operar, né? Tipo assim, os outros neurocirurgiões do hospital são um lixo e eles não conseguiriam salvar a criança. Tipo assim, então, Só a o criança tema não. consegue Não, fazer qualquer coisa, né? salvar a criança, eu até entendo. Mas assim, o AVC do prefeito, os outros poderiam ter resolvido, mas tudo bem. São Aí incompetentes. são os incompetentes totais, assim, mas tudo bem. Mas aí acontece que o tema salva a criança e isso gera um problema enorme, porque o diretor fica com raiva dele, porque o prefeito morreu dentro do hospital, isso gera repercussão negativa para o hospital. Mas Acabou com a vida do tema, basicamente. ele acaba com a vida do tema, né? Tipo assim, ele tira a promoção dele, a noiva dele, que é uma interesseira, larga ele. Tudo que ele tinha construído cai. Mas ele se orgulha muito da escolha dele e do que ele fez. Ele entende que ele fez a decisão certa, que ele salvou a vida de quem precisava, porque foi a primeira pessoa a chegar ao hospital. E aí a gente tem uma passagem de tempo, de 10 anos na história, e por uma série de coisas que acontece, o tema acaba se reencontrando com essa criança, né? Que na verdade agora é um adulto de 19 anos, e ele descobre que esse adulto não virou uma pessoa muito boa, digamos assim, né? Virou um serial killer, um assassino. E aí o tema carrega essa culpa, tipo, eu deixei um assassino viver. E aí a gente vai acompanhando toda essa busca do tema atrás desse assassino, dessa pessoa que ele entende que ele trouxe de volta à vida, que ele carrega essa culpa. E vão acontecer milhões de coisas na história, enquanto a gente acompanha, tipo, muitas coisas mesmo, enquanto a gente acompanha essa busca. Tanto que, se eu não estou enganada, são 12 anos que se passam do começo da história até o final. Eu acho que já está chegando perto dos anos 2000 já no final da Então assim, a gente acompanha os personagens por um período realmente longo. E é isso, assim, o plot de Monster é basicamente esse. Daqui a pouco eu falo do resto. Uma das coisas justamente que eu tenho a criticar no mangá é a passagem de tempo. Às vezes eu fico muito confusa com quanto tempo se passou de um capítulo para outro, de um episódio para outro, de anos e tal. Às vezes eu acho meio difícil de entender. Fico meio perdida. Mas eu acho não que tem aquela coisa assim da marcação, tipo, ano tal, que te faz entender certinho quanto tempo se passou, é verdade. E até mesmo de um capítulo para outro, às vezes, tipo, coisa que você acha que vai considerar assim, em sequência, em tipo dias, semanas, aí quando tu vê, parece que passou meses, aí eu, como assim, passou 3 meses? Eu acho que esse primeiro gancho, assim, dos primeiros episódios é muito bom, que é uma coisa que você, assim, realmente não esperava, né, que você acha, tipo, na primeira vez que eu consumi, eu não achava que, eu não fui sabendo que criança ia crescer pra
para ser o que ela é. Eu tinha breve ideia, assim, do tal, do Johan e do tal, não sei o quê, mas eu não associava, assim, direito, sabe? Que eu não sabia muito, eu fui meio às cegas também, não cheguei a ver review, eu só via os comentários que tu mesmo fazia, ou outros amigos nossos faziam. E eu achava que ia ser muito mais ligado, assim, somente ao próprio tema e a confusão lá naquele hospital, e depois as coisas vão se expandindo de um jeito, assim, que você realmente não esperava. E eu gosto muito da habilidade que ele teve de explorar e expandir mesmo o tema e a história. O tema da obra, não o tema, o personagem. É tipo quando a gente tá falando sobre Shingeki, que fala história, história. O tempo todo. História, a personagem. História. É. Percebi agora que pode causar essa confusão. E eu queria dizer que o tema é um dos melhores protagonistas de qualquer coisa que você vai ler. Sim. Ele é muito Acho que precioso. é um dos poucos protagonistas que eu gosto. E pra mim, um dos melhores médicos da ficção, assim. Pra mim, ele só perde pro médico de ER, que vocês são todos jovens e não deviam assistir ER, Plantão Médico. Qual que eu médico? amo. E pra mim, ele só perde pra ele, assim. Ele é um médico incrível e é muito legal, porque a gente raramente vê médicos protagonistas de histórias que não sejam sobre medicina, né? Tipo, é uma história que não é médica, mas que traz um protagonista médico muito bom. Eu ia falar sobre o comecinho da história, tipo assim, a primeira cena aqui no mangá é assim também, que é um trecho da Bíblia, do Apocalipse, que é citado depois no final da história. É muito legal, porque te traz logo de cara um clima de que, assim, que vai ser uma história, tipo, densa, né, pesada. Uhum. Uma coisa que eu acho legal de falar também é que, apesar do nome, Monster não é uma história sobre monstros. E, na verdade, ela é uma história muito real, assim. Ela é muito realista. É algo que pode acontecer em qualquer lugar, se não Sim, acontece. tirando alguns excessos. Ah, não, óbvio, é uma história de ficção. Tipo, claro, eu gosto que todas as portas sempre estão destravadas. Tem umas coincidências, assim, isso é claro. Mas, eu digo assim, o plot, ele é muito real. Você não tem poder, não tem magia, não tem nada disso. E É uma todos os história de temas vida real. abordados conversam muito com o que a gente está vivendo também hoje em dia, querendo ou não. Sim. E conversam com o contexto histórico da obra, que é o nazismo ainda. A história começa com a Alemanha dividida ainda, e eles vão falar muito sobre isso, sobre a Alemanha Oriental e ocidental. Na verdade, acabou de cair o muro, né? Faz pouco tempo que caiu o muro, quando começou a história. E ainda tem todo esse problema da divisão dos imigrantes, todo o passado, o movimento neonazista surgindo lá. E o jeito que é abordado são coisas bem legal. Uma vez eu vi até um post que falava sobre quais lugares mostrados na história existem de verdade. Que vocês vão ver que a história ela se passa na Alemanha e na República Tcheca. E tem alguns lugares, alguns pontos turísticos que eles citam na história, que aparecem na história, que existem de verdade. Então é interessante isso também. E uma outra coisa que eu acho legal, assim, é o quanto a história vai trabalhar alguns conceitos filosóficos. Se você jogar no YouTube, tem milhões de vídeos de psicólogos e filósofos falando sobre Monster, porque vai falar sobre muitas coisas assim que eu, particularmente, não vou saber falar muito bem sobre, mas assim, sobre a questão de se o homem nasce mal, a sociedade corrompe. Principalmente essa questão da maldade humana, né? Tipo, até que ponto o homem é mau, até que ponto o mundo moldou ele para aquilo. Questão de você se manter fiel aos seus princípios e tal. Então, é uma história que vai falar muito sobre moralidade, né? Sim. É uma história também, tipo, com esse preview com esse resumo que a Carol falou, a gente também pode dar esse preview de que é basicamente isso, esse dilema moral do tema, de que ele querendo salvar uma vida, ele acabou deixando um monstro, entre aspas, crescer e nascer e crescer, e agora ele acha que é o dever moral dele de dar um jeito nisso também. E ao mesmo tempo isso bate de frente com o fato dele ser médico e ele fica o tempo todo se questionando como é que eu posso matar alguém se eu, tipo assim, trabalho é salvar vidas. E tem todo esse dilema. E é muito bom.
Tipo, na época que eu li Monster, foi logo depois de eu ler Vinland Saga. Foi uma experiência muito legal pra mim, porque, querendo ou não, as duas obras tocavam muito nesse aspecto da violência, da natureza humana também, e acho que foram leituras bem legais de fazer em sequência. Complementares, né? E fora da gente sempre discutir mais ou menos essas coisas, especialmente pelo menos essas coisas em Shingeki, né, também. Eu acho que todo mundo, se vocês gostam de Shingeki por essas questões, tipo, se vocês gostam de Shingeki, é muito fácil vocês gostarem de Vinland Saga, porque, querendo ou não, ainda tem, fora essas questões, ainda tem o gore, ainda tem a ação e tal. E se vocês gostam principalmente por causa dessas questões, vocês com certeza vão gostar de Monster, porque é basicamente sobre isso. Tipo, não esperem tanto cenas de ação, gore, coisas e tal, porque não vai ter. E Monster também tem um ritmo bem mais lento, assim. Eu lembro que na época que eu comecei a ver, eu fui pesquisar antes, né? Assim, eu sempre, quando eu vou começar alguma coisa, eu pesquiso sobre, tentando não tomar spoiler, porque eu tenho muito medo de começar a ver alguma coisa e cair naqueles animes de meninas com peito gigante na cara do protagonista. Então sempre pesquiso antes para não nem correr o risco. E eu vi muita gente criticando o ritmo, que era muito lento e tal. Eu acho que o ritmo é ideal. Se fosse mais rápido do que isso, a gente se perderia na história. Mas, para Sim. quem não gosta de obras muito lentas, muito arrastadas, que contam bem a história, talvez fique um pouco maçante, porque, tipo, vai ter episódio que não vai ter ação, vai ter episódio que vai ser conversa e tal, mas que são totalmente necessários para a história. Tem vários personagens que o pessoal chama de filler. Tem vários episódios que o pessoal chama de filler, mas na verdade eles estão todos ligados ao tema e motivo central da obra e estão todos trabalhando isso, né? Porque, querendo ou não, os personagens também se desenvolvem nos momentos mais calmos, não é só no momento de ação e tal. Precisa de um tempo para respirar e ver as consequências das coisas e pensar. Eu acho que trabalha muito bem isso também. E o começo da obra é bem agitado. Eu acho que talvez isso que a pessoa estranha, porque o começo é bem agitado e depois fica lento. Sim, Que e tipo, a história, o cerne da história é contado em tipo 5 episódios. E aí, a partir daí, é continuidade. Por isso que é até difícil você falar. Você tem que dar algum spoiler para você falar sobre a história, porque tudo acontece muito rápido nesse começo. E depois é todo o desenrolar. E ele vai apresentar vários personagens, tem muitos personagens secundários, que são mais relevantes ou não, e que vão tocar em vários assuntos, principalmente em corrupção, na polícia, no movimento neonazista que a gente já comentou, imigrantes, são vários personagens de vários desses núcleos que enriquecem muito, assim, a leitura, mas que cada um tá ligado, seja desenvolvendo o personagem principal, o tema, ou seja ligado à trama maior da história, tipo, você vai ter um advogado que o pai dele não sei, foi importante por tal motivo e não sei mais o que você pensa que, tipo, por que tá me apresentando esse personagem? O que é que ele vai ser de útil? Aí fala, dá outro motivo lá, que ele é ligado ao personagem tal, por tal motivo, tipo, é bem descobrindo mistériozinhos pequenos para depois ver a figura maior. Sim. E assim, quem gosta de histórias de policial, investigação também, eu acho que é uma boa pedida. Eu acho que é basicamente isso, assim, quem gosta de história policial, de thriller psicológico, assim, né, as maldades da história, tipo vilão e tal, mexe muito com o psicológico, não tem, como você falou, assim, não tem tanto gore, é mais tipo, o jogo psicológico. Até uma coisa que eu acho legal ressaltar é que, assim, eu sempre gosto eu não diria nem que é um aviso de gatilho, mas, assim, eu sempre gosto de avisar sobre esses temas que a história, muitas vezes ela vai falar sobre suicídio, assim, várias vezes, e ela não me lembro se ela chega a mostrar explicitamente algum suicídio, mas ela te induz a entender que isso acontece muitas vezes. Então, assim, quem tem algum tipo de sensibilidade com esse tema, aí eu já não acho uma boa. Mas não é nada explícito, nada que gere incômodo e tal, pelo menos pra mim. Aliás,
uma das coisas ruins de ter lido logo depois de ter lido Vinland é porque em Vinland as coisas são muito, muito, muito gráficas no mangá de Vinland. Sim. E aí eu fui ler Monster logo depois. Tem vários personagens que ficam falando que ele é um monstro, ele faz coisas horríveis, não sei mais o quê. E na época, assim, logo no começo, quando eu comecei a ler, que eu ainda tava meio anestesiada depois de Vinland Saga, sabe? Eu tava, mas ele só dá um tiro na pessoa. Poxa, só um tiro na cabeça, coisa boba. O outro tava lá decepando todos os membros dele do outro mangá. Que exagero, gente, ficar chamando ele de monstro, a pior coisa que apareceu na humanidade. Isso podia ser muito mais gore. Eu assisti o Monster logo depois de assistir Shingeki, a primeira temporada. Mas eu não tive esse pensamento, não. Acho que é uma coisa muito pessoal sua isso, Natália. Não, mas eu fiquei me julgando depois a medida que eu fui lendo mais, é porque eu tava anestesiada na época. Eu inclusive, fiquei pensando em como a gente consome tanta violência que a gente acaba ficando anestesiado por algumas coisas. Recentemente a gente teve até essa conversa, né? Porque, tipo assim, como a violência visual, assim, às vezes ela choca, mesmo você sabendo que é ficção. Em Vinland aconteceu isso comigo, tipo assim, eu fiquei muito nervosa com uma cena. E, tipo assim, mesmo sendo um mangá, tipo, mesmo sabendo que aquilo não tinha sido na vida real, mas mexe muito com a gente, assim. Nossa, eu acho que Vinland foi uma das mais gore assim, que eu já li de mangá. Sim. Não é à toa que fiquei... Tipo, tem muito em Shingeki, mas eu acho que Monster... Eu acho que Vinland é pior. Monster não tem tanto isso, mas o vilão, ele é, tipo assim, incrível, sensacional. Sensacional no sentido de bem construído. Toma cuidado. Se o tema é um dos melhores protagonistas, o Johan é um dos melhores vilões antagonistas também já criados. Sem dúvidas. E você não, é isso, você não vai esperar que você veja ele decepando alguém. Mas você vai ver ele, tipo assim, com palavras sendo mais cruel do que, sei lá, do que qualquer vilão da vida. Então, assim. Sim. Depois que eu percebi como ele agia realmente, aí eu fiquei, porra. E em algumas cenas a gente não vê ele agindo diretamente, né? A gente vê meio por trás dos panos. Mas quando a gente começa a ver tudo que ele é capaz de fazer, eu acho que isso é um ponto alto da obra também, assim, né? Ver. Traz um vilão de uma forma diferente. Uma pessoa que pode ser tão má, mas que é má de uma forma que a gente não tá tão acostumado. E no anime, a figura dele chama muita atenção. Vocês vão. Quem ainda não assistiu, né? Ou mesmo quem assistiu. Você tem essa experiência de, tipo. Você sabe que ele é um desgraçado, mas ele prende a sua atenção. Você fica olhando pra ele, tipo assim, nossa, ele vai matar todo mundo. Tipo assim. E ele fala com uma voz muito calma. A dublagem é boa. Eu já vi alguns vídeos em inglês. Eu assisti em japonês, mas eu já vi alguns vídeos em inglês e o pessoal costuma falar bem da dublagem. Eu gosto da dublagem em japonês. Acho que as vozes são bem condizentes assim, com os personagens. E a voz dele é muito calma. É um vilão extremamente bem construído. Sem dar muitos spoilers. É muito difícil falar sem dar spoilers, gente. Sim. Mas eu que adoro dar spoiler. Pois é. Eu li o mangá ano passado, né? Mas eu assisti o anime recentemente. E eu fiquei muito surpresa, assim, de como ele é bem mais marcante, assim, no anime. Justamente por causa dessa voz. Ele não se altera em nenhum momento. Porque, querendo ou não, no mangá você ainda tem um pouquinho de interpretação, né? Apesar de ter os maneirismos, o jeito dele, você imagina do jeito que você imagina na sua mente. Mas o anime, ele já te guia mais a mostrar como tudo é e como ele se torna uma pessoa mais inalcançável, assim, sabe? Que ele é tão bonito, ele é tão perfeito, ele é tão calmo. Cara, ele é o símbolo, a imagem dele parece, assim, da pessoa perfeita. Que alcança. E você não espera o que está por trás daquilo. De como ele é manipulador e tudo mais. Eu acho que a gente não consegue falar mais nada sem spoiler agora. Tô aqui pensando o que eu tenho mais pra falar. Adendo que eu gosto muito dos encerramentos de Monster. Os 2 encerramentos. Eu gosto muito da abertura. Eu também gosto dos encerramentos, assim. Na verdade, eu não tinha o costume de assistir, não. Hoje em dia é que eu gosto de ouvir a música. O segundo encerramento,
ele muda com a passagem, conforme a história vai se passando, né? Tipo, sei lá, a cada não sei quantos episódios muda, e ele vai contando uma historinha no encerramento, que é uma historinha que é importante para a história principal, que depois a gente vê ela dentro da história principal. Mas eu só percebi isso depois que eu tinha acabado. Eu gosto muito da abertura. Eu acho que ela passa bem a ideia da Eu história, gosto muito assim. dela também. Mas Tipo, é porque eu gosto, como a abertura dá o clima, assim, vai ser um mistério policial, vai ser uma coisa, assim, sobre a natureza humana, porque tem aquele coral ali por trás, que já dá uma coisa meio, assim, religiosa, sei lá, de moralidade e tal. E os encerramentos são muito ligados ao Johan. Os dois falam muito sobre ele, tanto sim. o primeiro quanto o segundo. E eu gosto bastante disso. Eu gosto que a abertura, ela dá uma impressão de perseguição. Tipo assim, parece que o tema tá sendo perseguido o tempo todo. E aí você se sente perseguido também, porque ele tá, tipo assim, o tempo todo olhando pra trás. E você fica, meu Deus, tem alguém me seguindo. Eu ficava meio paranoica com essa abertura. Sim. Não, só queria falar uma coisa que, na verdade, não tem a ver com o autor, com o Urasawa, que eu li outras duas obras dele. A mais famosa, que é 20th Century Boys, que é bem legal, assim, tem gente que fala que é a melhor obra dele, na minha opinião. Eu acho que tem uma parte da história que é bem chata, inclusive. Tipo assim, o meio da história, na minha opinião, é chato, mas a história em si é muito legal. E, tipo assim, o que ele construiu, então eu recomendo também. Tem muito a ver com o que a gente vive no Brasil hoje em dia, inclusive, é bem curioso. E eu li Pluto também, que é uma história que ele fez baseado no Astro Boy, que é bem legal também. É uma história mais triste, assim, mais futurista e tal. Acho que eu gostei pra caramba. Então fica a indicação aí também dos dois mangás, né? Os dois não viraram anime. Eu queria elogiar também o traço dele, que eu gosto muito, que eu acho o traço dele bastante único, e gosto muito do estilo dele. Dá pra ver que ele é bem influenciado por obras americanas, assim, principalmente policiais e tal. Dá pra, como ele é um mangá mais antigo, faz sentido também essa influência, porque quanto mais antigo, mais influência dessas coisas antigas também americanas, que também é um estilo meio antigo agora. E eu também acho muito legal que em Monster quase todo mundo é europeu, né? Só o tema que não é. Mas, por exemplo, em 20th Century Boys, que praticamente todo mundo é japonês, você consegue ver a diferença do traço dele em relação a desenhar as etnias. Porque quando eu assisti Monster, quando eu li Monster, depois eu li Pluto, que também é uma obra. Assim, em Pluto não tem mais países, mas parece que as pessoas são mais europeias. Eu pensei assim, nossa, ele só sabe desenhar europeu. E quando você lê 20th Century Boys, você vê que, tipo, que ele faz essa diferença do traço de quem é mais europeu, ocidental, e de quem é mais oriental. Sim, e eu acho bem legal, tipo, apoio todo mundo que consegue desenhar rostos diferentes no universo de anime e mangá. Pois eu acho que essa foi a nossa parte sem spoilers. E se você não foi, eu espero que você tenha se sentido um pouquinho interessado em acompanhar essa obra magnífica que é Monster. E se você quiser spoilers, ou se você já leu a obra, pode continuar aqui, que agora a gente vai começar a falar de todo o resto. Eu espero que vocês tenham tido vontade de assistir vendo a gente falar. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho da parte com spoilers, né? Vai falar um pouquinho sobre a história mesmo, sobre nossos aspectos, o que a gente achou. E primeiro, assim, falando dos pontos positivos, exceto os que a gente já falou, né? Como a gente falou, eu acho que tem o que é destacável de legal, a questão do contexto histórico, que é muito, muito bem feito na história. A questão dos personagens, que são muito bem construídos. A gente falou basicamente nessa primeira parte sobre o tema e o Johan, mas assim, a gente tem personagens secundários, né, que são sensacionais. Tipo, a Eva, eu acho que ela é uma personagem incrível, ela tem um desenvolvimento muito legal, porque não tem como você não odiar ela no começo. Ela é uma mulher desprezível, ela é, tipo assim, ela tá com o cara só por causa do status dele e tal, e aí quando você vai vendo ela se transformar numa louca, tipo, tudo, assim como a vida do tema destrói, a vida dela se destrói também, tipo, o pai dela tá morto, ela não sabe fazer nada da vida, porque ela é uma dondoca, ela percebe que ela gostava do tema, e ela perdeu tudo, e aí ela surta, e a gente vê ela virar
praticamente uma prostituta de luxo, assim, porque quando ela perde dinheiro, ela passa a se vender mesmo por dinheiro, por bebida. E acho que o ponto alto dela é que ela botando fogo na mansão, tipo assim, é uma personagem incrível, muito, muito bem, com um desenrolar muito bom. A Nina, eu particularmente tenho um pouquinho de preguiça da Nina, acho ela um pouco morna demais pra história, assim, acho que ela fica apagada pelos outros personagens que são mais legais, mas assim, tem uma é muito importante pra história, é uma das protagonistas. O Lung, que também é outro, que você ama odiar e odeia. Um cara super complicado, com obsessão pelo tema. O Grimmer, mais pra frente, que é maravilhoso, tipo, um dos melhores personagens de todas as obras pra mim, assim. Muitos personagens muito interessantes, do protagonista e do antagonista, né? Mas explicando melhor para quem tá aqui querendo ver spoiler, que ainda não acompanhou a obra, depois do que a Carol falou de resumo, que foi que o tema decidiu salvar o Johan, que era a criança que chegou com um tiro na cabeça, em vez de ajudar o prefeito que teve um AVC, e o prefeito acabou morrendo, e aí a vida do tema foi para água abaixo, porque o diretor do hospital decidiu acabar com toda a vida dele por o tema não ter obedecido ele e ter deixado o prefeito morrer, né? E do nada, o diretor e alguns outros médicos que estavam apoiando ele são encontrados mortos. E com isso, a gente tem a introdução desse personagem, que a Carol também citou agora há pouco, que é o Lung, que é um personagem que você passa 90% da obra odiando ele. Pra ser sincero, eu só gosto dele lá no final. Na cena que ele luta com o Roberto. É o único momento que eu gostava dele. Eu gostei do núcleo, que depois ele foi investigar sozinho as outras coisas, eu comecei a achar interessante, porque estava me dando informação, né, aquele núcleo. Porque tem uns outros núcleos que tava tipo nada. Era só a Nina sofrendo. Enfim. Aí aparece o Lung, que ele vai investigar tudo, e ele até suspeita do tema, que o tema fez isso porque o tema estava sendo muito prejudicado pelo diretor do hospital, e agora com a morte dele, o tema ia conseguir um cargo também alto, ia conseguir melhorias, então ele meio que foi um suspeito já. E aí a gente tem a passagem de tempo. Não, e nessa passagem de tempo a gente vê o tema o tema como chefe dos cirurgiões no hospital, ou seja, ele conseguiu o cargo que tinham tirado dele. Isso é mais uma pulga atrás da orelha do Lung, né? Tipo, quem foi o maior beneficiado com essa história toda, se não o tema? E ele tá cuidando de um bandido que tinha sido pego, tipo assim, de uma gangue. A polícia tá investigando uma gangue que matava casais de meia idade, tipo assim. Matava, sei lá, o tio e a tia de 50 e poucos anos na Alemanha. E eles pegam um cara dessa gangue, o cara é atropelado e acaba indo parar no hospital do Tema. E o Tema, médico iluminado que não faz diferença se as pessoas são bandido ou não. E ele tá cuidando desse cara, e o cara fala que ele não quer mais fazer isso e tal. E aí o Tema faz um discurso motivacional de que ele pode recomeçar a vida dele. Então, assim, a gente vê o quanto o Tema é orgulhoso das escolhas dele e tal. Até que, num dado momento, a gente descobre que o cara que tava meio que chefiando essa gangue era o Johan. E é nesse contexto que o Tema tem o reencontro dele com o Johan, numa cena que eu particularmente acho muito chocante, que o Johan atira 50 vezes nesse pobre desse cara que queria deixar de ser bandido. Quando esse cara aparece pela primeira vez, que ele tá fugindo e ele é atropelado, na verdade ele tá fugindo com medo do Johan. Era do Johan, né? Eu não lembro. Se era Enfim, ele fica falando que... Muito bem, nossa memória. Não, mas ele fala o tempo todo isso, que o Johan é um monstro e tal. Que o monstro tá vindo pegar ele, que o Johan é um monstro. Ele não fala o Johan, né? Ele fala que o monstro tá vindo pegar ele. O chefe que contratou ele é um monstro e tá vindo buscar ele, que ele vai morrer e tal. E ele tem muito medo do Johan. E a gente vê esse reencontro do Tema com o Johan, e o Johan fala pra ele, tipo assim, você foi como um pai pra mim, porque se eu tô viva por sua causa. Aí pronto, desgraçou a vida do coitado do Tema. E desgraçou a vida dele todinha. E tem uma cena um diálogo muito interessante nessa cena, que lá atrás, quando o Johan tá
Eu não lembro. Ele tá tipo assim, né? Quando ele é criança, ele tá sedado, assim, tipo, tá no hospital ainda pós-cirurgia, né? E o Tema perdeu tudo e tal. E aí o Tema tá sentado do lado da cama do Johan. E ele fala, tipo assim, esses desgraçados acabaram com a minha vida, não sei o quê. E aí o Tema fala alguma coisa, tipo assim, se eu pudesse eu matava eles. Tipo uma coisa que você fala da boca pra fora, assim. E o Johan tava sedado, mas nem tanto. E ele escutou essa parte da história. E aí lá na frente, quando eles têm esse reencontro, o Johan fala pra ele, você não queria que eles morressem? Eu fiz um agradecimento por você ter salvado a minha vida. Tipo assim, eu matei 5 pessoas pra te agradecer. É basicamente isso. Eu gosto muito dessa dinâmica porque o Tema fica perturbado, porque, tipo, na verdade ele realmente falou aquilo. Tipo, o Johan interpretou mal, mas ele falou aquilo. Ele falou que se ele pudesse, ele matava os caras. Ele não matava, mas ele falou. Então, eu imagino eu imagino que para ele, como se ele fosse uma pessoa, deva ter sido muito perturbador tudo isso. E aí ele decidiu abrir mão de tudo e ir atrás dessa entidade, né, do Johan. E aí a gente começa uma busca onde o Johan tá sempre 10 passos à frente do Tema. Porque ele é muito mais inteligente que o Tema. Ele tá sempre 10 passos na frente de todo mundo. Toda vida que ele encontra o Tema é porque ele quis ou ele deixou e tal. Exatamente. E ele gosta muito do Tema, porque se ele não gostasse, o Tema já estaria morto há muito tempo. Mas ele realmente quer que o Tema ficasse vivo e tal, e não queria que ninguém, assim, machucasse ele e tal. Ele tem também por essa ligação, acho que também por essa ligação dele, que esperava. Ele tinha uma função determinada para o Tema e não queria que os outros interferissem. Exatamente. Nos Ele planos não. Ele tem uma ligação bem doentia com o Tema, assim. Ele quer que ele veja o cenário final, que é o que ele fala o tempo todo na história, né? Que esse cenário final seria o lugar que o Johan visitou, entre aspas, que é esse lugar onde ninguém sabe o nome dele, onde todas as pessoas que sabem quem ele é, estão mortas. E ele quer que o Tema visite esse lugar. Ele quer provar para o Tema o que ele fala o tempo todo de que na morte toda, que apenas na morte as pessoas são iguais, enquanto o Tema prega de que as pessoas são iguais em vida, que tipo para ele não faz diferença se é uma criança ou se é o prefeito da cidade, que ele vai salvar todo mundo, porque todo mundo é igual em vida e tal. E o Johan quer o tempo todo mostrar que não, que ele vai conseguir que o Tema se corrompa e provar pra ele de que só na morte todos são iguais. Por isso que lá no final ele quer que o Tema atire nele. Ele quer que o Tema atire nele porque ele quer que tipo assim, o Tema carregue essa culpa de eu achei que o Johan era uma pessoa tão ruim que ele merecia morrer. Ele quer que alguém entenda que ele merece morrer, sendo que na real ninguém quer. Tipo assim, as pessoas não querem que ele morra, sabe? No fim das contas. Tanto que o Tema salva ele de novo. Na verdade, mesmo que o Tema cumpra esse objetivo de dar um jeito para o Johan, ele, na verdade, só vai estar alcançando o que o Johan queria, o que era morrer. E É o chegar nesse suicídio cenário. perfeito, né? É o suicídio perfeito. Enfim, vamos explicar um pouquinho mais detalhes. Você vê que esse é o preço que se paga por duas pessoas que não fazem roteiro do que vão escrever e vão jogando com a memória. Mas dá certo, a gente sabe tudo que a gente está falando. Talvez um pouquinho fora de ordem. Mas a gente tá tocando todos os tópicos. Pois é, e esse dilema moral é o que é trabalhado no anime todo. Sobre ser certo ou não a diferenciação de uma pessoa para outra, se isso é uma coisa que existe de verdade, se está certo ou não você julgar e matar outra pessoa. E todos os outros plots secundários ou não todos voltam para esse ponto, querendo ou não. Fora o Johan, também chegou a irmã dele no hospital, que a gente também mencionou que estava em em estado de choque. Ela só falava que tinha que matar alguém. A única coisa que ela falava é mate ele, mate-o, mate-o, mate-o. Fofo, né? Uma criança de 9 anos falando isso pra você. Uma criança fofinha, lourinha de olho azul, falando pra matar alguém. Pois é, ela passou muito tempo nesse estado e até
introduzirem os dois irmãos, e ela surta geral depois de ver o irmão. A Nina, ela, na verdade, é uma personagem que ela sofre muito na história, se a gente para pra pensar. Eu falei ainda há pouco que eu não gosto tanto dela enquanto personagem, mas assim, ela sofre muito. Na real, ela mais do que o Johan. Quando a gente conhece toda a história dos dois. Mas as coisas atingiram o Johan dentro da cabeça dele de uma forma muito pior do que para ela, né? Porque depois daquilo ela vai para uma orfanato e ela é adotada por uma família que adora ela e ela cresce uma vida perfeita. Tipo, ela tem uma família que ama ela entrou na faculdade, só que por algum motivo ela não lembra muito bem das coisas da infância, ela tem, tipo... Pois é, ela não lembra de nada, ela pensa que ela é realmente filha de verdade do casal que ela adotou. E o casal tem combinado de que vai contar pra ela que ela é adotada no aniversário dela de 19 anos. Mas o presente foi outro, porque o Johan matou os pais adotivos dela. Pois é, enquanto ela foi adotada por essa família amorosa, o Johan passou de família a família. E ele mata todos os pais adotivos dele. Tem muito essa questão também dos nomes, que uma parte, na época, ela era conhecida por Ana, quando ela chegou no hospital, que era, o nome dela estava registrado como Ana, e agora o nome dela é Nina, quando ela foi adotada pela família e tal. E enquanto a Nina estava vivendo esse família amorosa e tal, o Johan foi para um outro caminho totalmente diferente. Ele acabou indo para um orfanato diferente do dela, que é um orfanato que vai ter muito peso na obra, que a gente pode falar um pouco depois. E depois, quando ele saiu de lá, depois de uma barbárie que aconteceu nesse lugar, ele foi passando para várias famílias, e a cada família, tipo, ele usava elas por um tempo e depois os matava. E foi fazendo isso várias vezes, sempre apagando todas as suas evidências. Tipo, por isso que toda vida que o próprio tema ou alguém ia investigar, aí perguntei, ele tinha algum filho, não sei mais o quê? Aí, tipo, nos registros tinha como se esse filho não existisse, mas se ele ia pros vizinhos e tal, perguntar a ele. Tinha um menino que era o filho deles, que eu vivia com eles e tal, numa época, ele era lourinho e tal. E o Johan foi basicamente vivendo, apagando todos os indícios da existência dele. Isso é bem bizarro, quando a gente pensa que ele é uma criança. É aí que a gente fala, assim, da esforçadinha de barra da história, assim. Na real, até uma coisa que eu esqueci de falar antes, pra mim, é a maior forçada de barra da história, e que eu não sei por que ela não é explicada, são as balinhas, né? Como o Johan envenenou as balinhas. Ninguém sabe. E eu acho que isso podia ter sido explicado de alguma forma. Eu acho que, na real, o autor esqueceu, né? Tipo, seguiu a vida. Porque a gente não sabe como ele envenena as balinhas que matam os diretores do hospital. Mas, enfim. É que essa é uma das questões, assim, que eu também fiquei mais surpresa, assim, porque, tipo, como é que ele conseguiu fazer tudo? Tipo, como é que essa criança conseguiu fazer isso? Como é que ele ia sendo adotado, achar essas outras famílias para adotarem ele e ele conseguia manipular elas para fazer isso e depois conseguia matar elas e conseguia toda uma rede de pessoas por trás para matar essas pessoas, para matar essas famílias, porque nem sempre ele sujava as mãos dele para fazer isso, ele normalmente contratava alguém para fazer essas coisas. Eu até acho plausível tudo isso quando a gente entende que o Johan é um psicopata e que, tipo, ele é uma pessoa que manipula as outras mesmo. O problema é quando eu penso que ele fez isso criança. Tipo assim, o problema é exatamente isso, como é que uma criança de 9 anos mandava alguém matar os outros, assim. Tipo, a moral que essa criança de 9 anos tem. Aí eu vou aparecer aqui na porta da casa dele, eu tipo, tio, me adota, eu sou linda. Né? Aquele meme do Cristiano Ronaldo, sou lindo. Pai, me dê comida, sou lindo. Era isso. E o pior é que ele estudava com as famílias, ele ia, porque todas as famílias serviram para algum propósito. Sim. Não era assim do nada que ele escolhia a família. Era uma criança muito astuta, assim. Não, e a Hannah, coitada, era retardada, né? Porque ela não percebe que o irmão matava as crianças. Assim, eu não sei se ela era uma retardada ou se ela era uma criança mal. E quando a gente coloca ela do lado do Johan, ela parece uma retardada.
Mas, tipo, ela realmente não maldava o que o irmão fazia, assim. Ela não sabia que ele era cruel. Pelo que a gente consegue ver, na verdade, a gente vê muito pouco da infância da Nina, né? Nas sessões de hipnose lá, ela consegue ver algumas coisas, mas a gente, na verdade, não consegue ver tudo, ver como ela se sentiu, né? Ver as coisas pela ótica dela. A gente sabe que os dois sofriam muito e que isso tornou eles mais próximos, que um gostava muito do outro, tanto que o Johan tem um carinho especial pela Nina. Ele tem uma fixação pela Nina, né? Ele tem uma... É o jeito dele de demonstrar carinho, eu acho. E ele quis proteger ela de uma época, e ele pegou parte dos traumas dela e adotou como se fossem traumas dele também, ao meu ver. Sim. Que é o grande. Acho que o grande plot twist da história é quando a gente percebe isso, né? Que, na verdade, a história dos livros, a Mansão das Rosas Vermelhas e tal, nada disso foi vivenciado foi vivenciado pela Nina, Ana. E acho que é aí que a história bate nesse ponto de se o homem é mau, a sociedade corrompe, se as pessoas nascem mais, porque eles são gêmeos, nasceram, assim, eles teoricamente seriam pessoas muito parecidas, mesmo que não tivessem a mesma personalidade, e aí eles vivenciam experiências diferentes, e ao contrário do que a gente espera, que ela fosse se tornar uma pessoa ruim por tudo que ela passou, ela se torna uma pessoa boa, e ele se torna uma pessoa ruim, mesmo não tendo passado por tudo aquilo, né? O maior trauma para ele acaba sendo a questão da mãe, a dúvida se ela escolheu ele ou não, que a gente vai falar daqui a pouco quando chegar no final. Mas... E dele também ter absorvido esses traumas e essa história dela, né? Eu acho que ele não vivenciou isso de em primeira mão, mas, tipo, quando ela chegava das sessões e de todas essas experiências ruins, ela falava tudo para ele e tal. Tanto que, por um tempo, parece que ele mesmo acredita que foi ele mesmo que passou também, da mesma Sim. forma que ela acredita que era ele que tinha passado, para depois descobrir que, na verdade, tinha sido ela mesmo que passou por aquilo, não ele. Então, realmente tem toda essa questão e tal, de como ele foi capaz de fazer isso. Acho que a gente pode falar um pouco da trama principal, assim, da obra, porque acho que vai ficar mais fácil revelando logo tudo do que indo de mistério a mistério, porque até porque a gente não vai ter tempo de falar todo o mistério. Que o geral seria que toda a infância dessas crianças já foi predeterminada para ser uma desgraça. E conforme a gente vai acompanhando essa série de descobertas do tema, né, a gente vai vendo ele indo atrás de pessoas que pudessem ajudar ele, como eu falei, como a gente falou, né, no começo, ele é muito pintado como um provável assassino, então ele vira um foragido da polícia quando ele foge, quando ele sai da cidade para investigar o Johan, para ir atrás do Johan, sendo que ele estava em investigação pela polícia, então ele se torna um foragido. E aí, em todos os lugares que ele passa, tem pessoas que reconhecem ele como foragido, porque isso virou um caso de TV, né? Tipo assim, médico foragido após matar diretor do hospital. E assim, tem pessoas que mesmo sabendo que ele é o assassino, que ele é um provável assassino, vão ajudar ele, e outras pessoas que vão denunciar ele. Então, a gente passa muito por esse momento de buscas, né? De encontros e desencontros do tema. Na verdade, antes disso, ele também encontra a Nina. Foi disso que eu... Ele vai atrás da Nina, né? Ele vai atrás dessa irmã gêmea, ele gêmea. Como ele não consegue achar nenhuma pista sobre o Johan, ele vai procurar sobre a Nina, que era o que ele sabia que existia e que podia ser uma chave dele se aproximar mais perto do Johan. Por coincidência ou não, ele acaba encontrando a Nina no dia que o Johan planejou matar os pais dela. Fofo. Presentinho de 19 anos foi um assassinato. É. E acaba que, pro azar do tema, o Johan deixa, acho que a gravata do tema na cena do crime. Então ele acaba sendo mais uma fichinha nas costas dele, né? O Lung, que tem essa fixação e que tem certeza que o tema é o assassino, acaba tendo mais uma prova. A Eva, que também tá revoltadíssima, porque foi largada pelo
pelo marido, porque na verdade ela pede pro Tema pra voltar e tal, que não. E aí ela acaba falando que a gravata é mesmo dele, que foi ela que deu pra ele e tal, e aí os dois acabam ficando nessa de iniciar o Tema, quando o Tema na verdade tá desesperado, porque acabaram de matar mais 2 pessoas e matam um jornalista que ajuda também, né, um cara totalmente aleatório, coitado, que só quis ajudar o Tema e acaba morrendo na cena do crime junto. E aí a Nina revê essa pessoa que ela não lembra que existia, né? Ela não se lembrava que ela tinha um irmão gêmeo. Ela descobre que ela é adotada e que agora a família adotiva dela tá morta. E que agora ela vai ter que ir atrás desse irmão gêmeo dela pra tentar entender quem é ela também, né? Tentar voltar ao passado dela. O Lung, que no começo eu até entendo ele suspeitar do Tema, porque assim, você vê a situação de fora, realmente faz sentido, é umas coisas suspeitas meio assim, mas o problema dele foi quando aparecem vários outros personagens falando do Johan e da evidência do Johan, e ele continua achando que o Johan é uma coisa inventada pelo Tema, que é uma coisa da cabeça do Tema. Mas ele é escroto desde o começo. Sim, mas eu vou te falar que tem um dado momento da história que eu achei que o Lung estava certo. Falei, cara, será que o plot twist dessa história é que, na verdade, o Johan é realmente uma invenção do Tema? E o Tema que é o assassino? Eu cogitei isso. Mas depois eu fui vendo que não. Mas, assim, teve alguns momentos da história que eu me perguntava isso. Assim, eu acho que teria sido uma conclusão interessante para a história também. Mas eu fiquei nessa dúvida. Seria interessante ver uma coisa porque desse tipo. O Lung é muito convincente também. E, tipo, ele apresenta as provas de uma forma que você fala, faz sentido o que esse cara tá falando. Se ninguém nunca viu o Johan, por que ele é o assassino? Como é que o assassino pode ser alguém que não existe? Que não tem pistas? Tem evidência do Johan que ele existiu, como é que essa criança de 9 anos teria matado todas essas pessoas? E a única pessoa que viu o Johan foi o Tema. E mais pra frente a gente descobre que, na verdade, a Eva também viu. Que ela tinha seguido o Tema quando o Johan mata aquele paciente lá atrás, que é quando o Tema encontra ele. E aí a Eva fala depois pra polícia que ela também viu. Eu acho que só ali que eu tive certeza que o Lung tava mentindo. Mentindo não, né? Que a hipótese dele era errada. O problema do Lung, além de ser escroto, é dele ficar tão preso nessa ideia que atrapalhou a visão que ele tem das outras coisas. Mas por um tempo, ele realmente, as coisas que ele fala são pertinentes. O negócio é quando começa a surgir evidência real de que ele tá errado e ele continua insistindo no negócio dele. Pois é, aí continuando a jornada, fica o Tema buscando várias partes do país e também em outros países, conhecendo várias pessoas no processo para tentar descobrir mais sobre o passado do Johan. Em paralelo, a Nina / Ana está fazendo a mesma coisa, tentando descobrir mais sobre o irmão. Eles ficam separados, são núcleos diferentes no começo, e esses núcleos ficam separados e cada um tem uma investigação própria, eles se encontram uma vez por outra e misturam os grupos e tal. Porque o Tema vai achar outros ajudantes, vai ter o Dieter, que é uma das melhores crianças da ficção. Eu ia falar exatamente isso. Eu preciso falar sobre o Dieter, porque eu amo ele, porque quando ele foi inserido na história, primeiro eu achei que ele ia ser um personagem só que ia passar na história. Quando ele fica, eu falei, eu não acredito que ele vai enfiar uma criança na história, essa criança vai atrapalhar. Porque normalmente, quando você bota a criança na história, ela atrapalha. Só que é mais uma coisa que eu acho sensacional em Monstro, é que eles inserem uma criança que é normal, que é uma criança normal, tipo, ela não é uma criança Johan, super inteligente, que muda tudo, mas ela não é uma criança débil mental que atrapalha, entendeu? Ela é uma criança. Tipo, ele só quer jogar o futebol dele. Ele não atrapalha ninguém. Ele não é sequestrado só pro protagonista ter que fazer alguma coisa, sabe? Aqueles clichês. E quando eles querem usar o Dieter pra alguma coisa, eles usam muito bem. Tem um episódio que eu adoro, que é o do garotinho que tá no hospital. Do garotinho que tinha conhecido o Johan e ele resolve... O Johan ensina uma brincadeira pra ele que é tipo ficar andando num parapeito pra tentar se matar. E eles têm essa conversa, assim, essa conversa entre duas crianças, porque é muito plausível. Eu lembro que... Eu só não achei plausível as duas crianças que saírem do hospital, uma toda
machucada. Sim, a criança com sair no meio da atadura na rua e não ter cabeça. um adulto que vê. Meu filho, onde é que você tá? Onde é que você Tirando consegue essa parte, porque eu lembro que um pouco depois que eu acabei Monster, surgiu aquele negócio da baleia azul. E eu achei muito curioso, porque depois que eu acabei Monster, eu comecei a ficar meio paranoica com essas coisas, assim, né? Tipo assim, gente, deve existir alguém muito mal por trás de tudo no mundo. E eu fiquei tipo, cara, o jogo da baleia azul é algo que o Johan faria. Ensinar as crianças a se matar. Então, assim, Porque eu ele gosto basicamente muito. faz isso, né? Pois No é, eu episódio. gosto muito desse episódio que mostra as crianças. Que mostra, tipo assim, duas crianças conversando da forma delas e como eles têm visões de mundo diferentes. Fica encantado por essa ideia do Johan de que o mundo tipo assim, de que ele pode fazer o que ele quiser no mundo, e como o Dieter tem essa coisa pelo tema, né, do tipo, ele me mostrou que o amanhã pode ser brilhante. Então, assim, eles, na inocência das crianças, assim, eles conseguem conversar muito bem. Inclusive, as crianças são normalmente muito bem retratadas na história mais pra frente, que tem o outro orfanato, que as crianças viram amiguinhas do Grimmer e tal. Também são crianças muito legais, são crianças, né? Que são inocentes, mas que não estragam a história, né? Eu ia falar também como é legal de como as coisas são desenvolvidas, assim, na história. Porque você vê, porque nesse arco, é um dos primeiros arcos que a gente vê o Johan como personagem que não seja, que ele está presente mesmo naquele núcleo, que é um núcleo separado do tema, o tema não está no momento e tal, que a gente passa um bom tempo só vendo as coisas da perspectiva do tema e depois a gente vai começando a ver esses outros núcleos. E a gente vê o Johan trabalhando para outro cara, ele passando tempo assim com as crianças de longe, a gente não sabe o que é que ele está falando, a gente sabe que, olha, ele parece uma pessoa legal, ele está ali voluntário, brincando com as crianças numa escola do orfanato, sei lá, ele está brincando com elas, olha que pessoa legal, ele é perfeito mesmo. E, tipo, a visão dos outros personagens é de que o Johan é essa pessoa perfeita. Aí depois você descobre que, na verdade, ele tá falando várias coisas para as crianças tentarem se matar. E essa visão, assim, de como passou vários episódios para chegar nisso também. Não foi, tipo, como um negócio pode ter mais camadas, assim, do que não parece ser a primeira coisa que a gente acha que é. E que tem muita parte, nessa parte, eu comecei quando a gente vê o Johan de verdade, ele falando, ele interagindo com os outros, e pensando que ele pode ter uma pessoa boa no fundo, ele parece ter sentimentos, tipo, ele mudou um pouco o plano dele por causa desse outro cara aqui. Será que ele não era tão ruim assim? Aí logo depois tem ele falando para as crianças se matarem. Tipo, não, ele é horrível mesmo. Exatamente. E mais ou menos por aí que pra mim tem um dos momentos mais tristes de Monster, que é o plot do Richard, que é tipo assim, eu não conseguia acreditar que o tema foi capaz de matar o cara que ia ver a filha dele no dia seguinte. Assim, não deu pra mim, eu fiquei muito chateada em todo esse plot, assim, que, poxa, o Richard era um cara que tava melhorando na vida dele, sabe? Tipo, um cara que tinha cometido um erro e que tava no caminho certo, e o Johan mata ele porque sim, tipo, sabe? Porque tá atrapalhando os planos dele. E ele não mata, na verdade a gente não sabe, né, se o Johan matou ele ou se ele se matou. Isso fica em aberto. Mas foi por Mas influência do Johan, de qualquer sim, jeito. sim, eu digo assim, tipo, ele empurrou lá de cima ou ele se jogou? Eu apostaria que ele se jogou. Mas, assim, é muito triste, sabe? É isso que você falou, a gente começa a ver como ele age. E uma coisa curiosa, assim, quando eu vi esse plotzinho aí do Richard, né? A questão é que ele meio que encurrala um garoto, ele é policial e ele meio que encurrala um garoto. E ele atira no garoto sem a comprovação de que o garoto tinha cometido um crime, né? E aí ele Inclusive, depois a gente descobre que o garoto era realmente um criminoso, depois falam que ele realmente era um criminoso, então que ele meio que fez o certo em matar o garoto, só que, na verdade, depois que a gente descobre que ele não sabia, não tinha evidências assim de que o garoto era realmente
O assassino. O assassino, o criminoso. Ele atirou por... E ele usa atirar. Aí fica nesse mesmo dilema moral do tema, de que eu julguei uma pessoa, no final aquela pessoa estava errada, mas será que eu fiz o certo no que eu fiz? Será que eu posso viver comigo mesmo tendo tomado essa decisão e tendo feito isso? E ele usa o álibi de que ele estava bêbado. Só que o Johan fala que o Johan sabe de tudo, que na verdade ele não estava, né? Que ele bebeu depois. Mas quando eu assisti essa cena, eu lembro que eu fiquei tipo assim, tá, e qual é o grande mistério nisso? Porque a gente, no Brasil como um todo, mas ainda mais eu que sou do Rio, a gente é muito acostumado com uma polícia que atira antes de perguntar. Então, quando eu assisti a história, eu demorei eu ficava tipo assim, tá, mas qual a dúvida dele? Tipo, todo policial atira sem perguntar. Só que, na verdade, isso é um erro nosso, né? E aí, só depois que eu comecei a entender o dilema do Richard, eu demorei um pouquinho a entender que, na verdade, ele tinha errado em atirar sem perguntar. E independente se o cara era criminoso ou não, só um detalhe, assim. Mas eu acho muito triste esse plot do Richard, é um dos mais tristes da história pra mim. Como ele joga sujo, tipo, oferecendo bebida pro bola. Que ódio. Tem vários plots, assim, que são curtos, mas são bem marcantes e que te deixam muito revoltado. Infelizmente, a gente não pode falar de todos, mas a gente sempre fica com aquela sensação de que as coisas podiam ter sido diferentes, se não fosse a praga do Johan. E aí, depois disso, a gente tem um arco bem grande até da história, que é quando o Johan conhece um cara que é um milionário da cidade e tal. Schubert. Acho que é Schubert o nome dele. Tava falando já no meio desse arco, né, do Schubert. E aí ele acaba ficando próximo de um menino que era o filho adotivo verdadeiro. Não, o filho verdadeiro, adotivo verdadeiro. Louca. Ele acaba ficando próximo de um menino que era o filho verdadeiro do Schubert, mas que não sabia. De uma outra menina, que são todos colegas da universidade, em que a Nina estuda também. Porque o Johan entrou na universidade também. Não sei como é que é o vestibular lá. Só pra isso. Ele fez vestibular. Eu acho muito legal como é tudo conveniente. Tipo, o dinheiro do tema nunca acaba, ele sempre tem dinheiro pra viajar pra todo lugar. Não, mas olha só. Ele viaja com o mínimo. Ele viaja com a malinha dele, com a mesma roupa. Ele passa 40 episódios com a mesma roupa, sem cortar o cabelo. Ele viaja só com as economias dele. Minha filha, ele é neurocirurgião. Ele ganha bem. Chefe do hospital. Procurado pela justiça. E as pessoas não vão registrar o cartão dele, não? Que ele pegou. Não bloqueou a conta dele. Tipo, como que isso pode? Isso me incomodou realmente. Não, cara, o que mais me incomodava eram as portas abertas. Todas as portas estavam sempre destrancadas. Eu lembro que a primeira vez que eu percebi isso é naquele episódio do cara que era pai adotivo do Dieter, que batia nele e tal, que o tema compra uma bola de futebol e volta pra casa. E quando ele volta, tá destrancada. Tipo, dane-se, deixa minha porta aberta aqui enquanto eu espanco meu filho, sabe? Pois é. Não faz sentido. Mas enfim. E aí tem todo esse plot deles, né? Que é um plot que, apesar de enriquecer muito a história em relação a informações, eu particularmente acho um pouco arrastado. Acho que dava pra ser menos episódios. Eu falei ainda há pouco que a história era lenta e tal, mas essa parte eu acho que é lenta demais. Ou pelo menos, não, sei lá, eu não tive essa ligação tanto com os personagens. E justamente tem muitos personagens, são muito núcleos, alguns são mais marcantes ou não, eu acho que os que ficam menos tempo acabam sendo mais marcantes. Sim, esses secundários que não se agregam ao núcleo principal. Porque, querendo ou não, a gente passa muito tempo com esse menino, mas ele só parece só é relevante mesmo nesse ano. Depois, só faz como tanto fez. E a coitadinha da amiga da Nina que gostava do menino e tomou um pé na bunda toda. Ele tá zero aí pra ela, tadinho. Ele tá mais aí pro Johan do que... Justamente, de novo, cada um são vários núcleos, todo mundo atrás do Johan, eles acabam se encontrando em alguns determinados momentos, porque eles, de nada, acham pistas que mostram onde é que o que o Johan vai fazer na próxima. Pistas deixadas pelo Johan. Porque o Johan, eles só encontram o Johan, descobrem coisas sobre o Johan porque o Johan quer. Que se ele não quisesse, ninguém ia saber de nada.
E isso é deixado bem claro, que o Johan tá realmente sempre à frente. Depois desse arco, a gente começa a entender melhor o Johan como personagem, porque tipo, aparecem mais os mistérios ligados ao passado dos gêmeos. Tanto começa a ver os livros infantis e começar um pouco das memórias que eles têm mesmo e tal. E tem vários outros núcleos que tipo, tem outro núcleo de personagens que eles acham que eles têm controle pelo Johan, que é de um arco também que é um dos primeiros, mas a gente não mencionou, porque realmente é uma história muito longa, é melhor vocês acompanharem sozinhos, assim, pra gente detalhar, merecia mais de um episódio, porque é muita coisa. Mas tem um núcleo de personagens, que é o núcleo neonazi que a gente já tinha citado, que eles querem fazer continuar basicamente o que estava acontecendo lá no nazismo, e eles elegeram o Johan o novo líder deles. Eles queriam que o Johan fosse o novo Hitler, basicamente. E eles acham que eles têm muito controle sobre o Johan, que o Johan tá de acordo com o que eles querem e tal. E depois a gente vê que, na verdade, o Johan só tava usando eles, ele tava nem aí para o que esse pessoal queria, porque o Johan não tem esse tipo, apesar do Johan ser realmente muito mal e horrível, como a gente já falou, ele não tem esses preconceitos assim de raça e tal. Ele não vai te matar por causa da sua raça, ele vai te matar porque você tá atrapalhando ele. Poxa, tá vendo? Ele é até bonzinho, gente. Ah, ele nem liga se você é branco ou preto, ele só quer te matar. De qualquer jeito. Você sabe que tem gente que pensa assim, né? Tem uma galera do Johan não fez nada de errado. Sim, é claro que tem, eu não me surpreendo. Pois é, aí eu gosto muito também desse núcleo, porque, tipo, quando o Tema encontra eles, e eles falam que o Johan vai ser isso, que eles vão fazer uma nova Alemanha, que vai ser uma nova geração e tal, e o Tema fica, vocês não sabem nada do Johan. Como se ele soubesse. Né? Mas ele estava certo. Né? E eu gosto bastante dessa parte, e querendo ou não, essa parte, fora porque tem o Baby, né, que é o principal que a gente vê no começo, mas tem outros associados juntos, que eles vão se mostrando mais importantes também ao decorrer da trama. Tem um que quer parar o Johan, que é justamente o Wolf, que encontrou o General Wolf, que encontrou ele e a Nina quando eles eram pequenos. Foi muito importante no passado do Johan e tal. E a gente vai descobrindo mais sobre a associação e vai desenvolvimento mais, e como essa temática dessa nova Alemanha de criar crianças perfeitas e tal, também é tratada depois, mais no final da obra. Enfim. E o Johan faz com o Wolf o que ele entende que fizeram com ele, que é matar todo mundo e deixar ele morrer sozinho. Tipo assim, matar todo mundo que sabe o nome dele, né? Que muita essa questão de nome na história. Então é bem, bem bizarro como ele é cruel. Tipo, ele usa muito esse modus operandi, né? Porque quando ele tá querendo se aproximar do outro cara rico lá, eu esqueci o nome que a gente falou agora há pouco. Esse nome complicado aí. Ele também mata todas as pessoas próximas desse cara. Na verdade é Schuvald, é com W. Esse cara aí. o velho da biblioteca. Ele mata todas as pessoas próximas dele pra ele ficar sozinho e ficar mais fácil do Johan se aproximar dele e usá-lo. Então, tipo, ele usa muito esse modus operandi também. Depois desse arco da biblioteca e tal, a gente sai da Alemanha e vai para a República Tcheca, que é onde as crianças nasceram, né? Na verdade, que na história ainda é Tchecoslováquia, mas, enfim, que é onde as crianças nasceram e o Tema vai atrás dessa história, né? E aí, logo que ele chega, na verdade, no trem ainda, ele conhece o Grimmer, que é um personagem que é introduzido na história nesse momento e que é maravilhoso. Meu personagem preferido da obra. Eu vou ter que falar sobre ele, até porque ele é muito nessa parte, né? E aí a gente vai seguindo outra série de acontecimentos e investigações. Acho que a gente fala de todas elas, porque é realmente muita coisa.
Entram vários outros personagens muito interessantes. Tem essa questão de... O Grimmer, na verdade, ele também foi uma criança da Kinder High. A gente vai falar depois em separado sobre os orfanatos e tal, mas assim, o Grimmer também foi uma criança da Kinder High e ele é um jornalista freelancer que está investigando sobre as crianças de orfanatos e meio que sobre a vida dele também, né? E ele é um personagem sensacional, assim, um personagem que a gente vai vendo que ele, na verdade, não consegue expressar muito bem as emoções dele. Expressar muito bem, não, ele não consegue expressar emoções por tudo que ele viveu dentro do orfanato. E ele fica muito revoltado sempre que ele vê maus tratos com as crianças e tal, tanto que ele vai atrás do cara que também fazia parte da Kinder High. A gente descobre que, na verdade, esse cara hoje em dia tá adotando as crianças e fazendo as crianças viverem felizes, mas ele mesmo assim se revolta. Abrindo um parênteses aqui pra falar que o Johan mata esse cara e que as crianças veem o cara morto, ou seja, mais crianças traumatizadas na história. E aí a gente vai acompanhando todos esses contatos que eles vão fazendo ali dentro. A polícia também da República Tcheca começa a ficar envolvida na história. Tem também a questão da prisão do Tema, ele é preso nesse meio do caminho. E também tem um plot interessante ali na prisão e tal. Eu gosto muito do episódio da fuga dele. Eu acho bem legal. Tô pensando o que mais que acontece nesse coisa aí, se você quiser falar. Enquanto a gente vê isso, a gente vai começando a descobrir aos poucos a história dos irmãos mesmo, dos gêmeos, o que é que estava acontecendo e por que é que estava por trás daquilo tudo. Nisso, como eu disse, tem os núcleos separados. A Ana tá com o Dieter nessa parte, eu acho, se eu não me engano. Não sei. Eu acho que tá, quando a gente chega na Tchecoslováquia. Que nós temos aí de novo o Johan sendo escroto com uma criança, que uma das crianças desse outro orfanato que o Grimmer foi ajudar, ele queria muito encontrar a mãe, e o Johan foi falar que a mãe dele estava lá numa zona de prostíbulo e tal, e a criança fica, tipo, sem fé na humanidade depois de tudo que ela passa por Cara, lá. esse episódio é absurdo. Então, assim, sério, ele é muito, muito cruel. Tipo assim, inclusive eu tô aqui com a lista de episódios abertos, eu não lembrava desse detalhe, mas esse episódio chama A Coisa Mais Cruel. Porque, tipo assim, ele é bizarro. Recentemente eu vi essa cenazinha de novo, e tipo, quando o Johan leva o garotinho, Milos, que o garotinho chama, leva pra casa dele, né, e aí ele começa a falar nessa umas parte, coisas. o Johan tava fantasiado de Nina. Ainda tem isso? De Nina. Crossdresser. Ele tá vestido de Nina, então na verdade a gente não sabe que é o Johan. Tipo, você dá uma suspeitada. Mas assim, você não sabe que é o Johan. Inclusive o detetive lá, o Suki, também não sabe qual é o beijo Johan. Eu gosto muito dessa cena, porque no começo eu ainda achava que era a Ana. E eu fiquei super assim, ai, amei o cara. Aí depois eu falei, meu Deus, era o Johan. Coitado do menino. Enfim. Essa cena do Johan com o garotinho, com o menino, ela é bizarra, porque, tipo, o menino fala, ai, minha mãe, eu não conheço minha mãe, mas eu tenho certeza que eu vou conhecer ela. E ela vai saber quem eu sou se ela me ver. E aí o Johan começa a falar, tipo, você sabe se a sua mãe queria que você tivesse vivo? Você sabe se alguém quer que você esteja vivo? Tipo, cara, quem fala? Pois é, quem é que fala isso numa criança de 8 anos? E, tipo, sim, é horrível. Ele sendo cruel com as crianças, eu acho que é uma das piores coisas, assim. Porque a gente entende que ele não tá nem aí pra nada, mas especialmente com as crianças, quando ele faz elas perderem toda a fé na humanidade e tal, é pior, eu acho. Não, com certeza. E ele pra criança, assim, todo vivo é destinado a morrer, um negócio assim. É uma parada muito nihilista, sabe? E pra mim, uma das cenas mais bizarras da história é quando o Milos vê uma mulher sendo estuprada nesse bairro, assim. É horrível, sabe? Tipo assim, não aparece nada explícito, mas O tipo, cara ainda quer pagar. o cara fala pra ele, tipo assim, não, a criança vai assistir. ficar assistindo, tipo assim.
Eu lembro que quando eu assisti isso, meu estômago ficou embrulhado, porque eu não tô acreditando. E, tipo, a criança vai se matar depois, sabe? Tipo, cara, o Johan quer fazer uma criança de 8 anos se matar. Então, assim, esse episódio é pesadíssimo. Pra mim, é um dos melhores da série em relação à construção do personagem e tal, mas, assim, é surreal. E só abrindo um parêntese aqui, porque acho que a gente conseguiria. É uma história que a gente conseguiria fazer um episódio pra falar de cada personagem, mas, assim. Eu queria só abrir um parênteses para falar da relação do Grimmer com as crianças, porque eu gosto muito, porque pelo Grimmer ser essa pessoa que as emoções dele foram tiradas e tal, que não teve uma infância, que viveu num orfanato e foi submetido a experimentos e tal, ele é muito inocente, assim, a primeira cena que a gente conhece ele é ele sendo enganado por um cara na estação de trem, sabe? Ele é muito inocente, então eu acho muito bonito como ele sempre se dá muito bem com as crianças. E como as crianças gostam muito dele, eu acho que, pelo menos na minha interpretação, é uma forma do autor mostrar como ele tem essa inocência das crianças, assim. Eu gosto muito da relação dele com essas crianças desse orfanato. E outra coisa que eu ia falar é que eu gosto bastante, tipo, de como a gente é lembrado várias vezes, tipo, que o Johan faz muita coisa horrível, porque mesmo depois, quando a gente descobre por tudo que ele passou, ele e a Nina passaram e tal, e como a vida deles também era uma desgraça desde o começo, mesmo assim não dá pra... Não tenta passar a mão na cabeça dele, é tipo, todas as coisas que ele faz são horríveis. E ele também não tem escrúpulos de fazer elas. Sim. E isso eu acho que a gente pode chegar ao plot principal, que é toda a vida dos gêmeos. Eu só quero falar uma coisinha antes. Dos orfanatos. Pode falar. Não, é uma pequena história, uma dessas que a gente falou, assim, personagens que são colocados na história e que marcam muito, que eu gosto muito do pequeno plot do Martin com a Eva. Acho que é a minha parte preferida da história, assim. Porque ele é meio que uma escada pro arco de redenção da Eva, né? Pra ela perceber que ela podia fazer alguma coisa de útil pro mundo e não só... Porque, na verdade, ela é contratada pelos caras pra entregar o Yo. E aí... o Martin é contratado como guarda-costas dela e tal, e eles têm aquele romance que não é romance, né? Tipo assim, ela pegou todo mundo na história, o cara que gostou dela, ela não pegou. E eu acho muito legal e acho muito triste. Eu chorei muito quando ele morreu, mesmo a gente sabendo desde quando ele vai morrer, né? Porque ele é apresentado pra gente morrendo. Mas é um... Só deixar esse parênteses, que é um pedacinho da história que eu acho. Eu gosto muito do Martin também, eu sofri demais, meu Deus. Sofri demais. Qual a necessidade disso? O plot dele já começa mais no fim, as coisas já estão se encaminhando mais para os acontecimentos e tal. E eu acho que a gente pode falar um pouco de como é o plot geral do mistério por trás da vida das crianças e tal, para encerrar um pouco e falar do orfanato, dos experimentos. Para encerrar um pouco de tudo isso que a gente falou. Tô Você vendo tá que aqui a minha até mente agora. não tá funcionando até agora. Minha mente nem tá mais funcionando direito. Obrigada, pessoas que ouviram até aqui. Obrigada. Pois é, depois a gente descobre, depois de várias coisas, por vários personagens, durante vários arcos, a gente junta informações suficientes para entender que, enfim, a gente descobre que a mãe deles era imigrante no país, ela era geneticista, e ela acabou tendo um relacionamento com que viria a ser o pai deles, que ele era do exército, alguma força armada, alguma coisa assim. Mas que, na verdade, esse relacionamento deles já foi parte de um experimento maior, que umas pessoas que estavam querendo fazendo uns experimentos aí para tentar desenvolver as crianças perfeitas. E acabou que, na verdade, ele acabou também se apaixonando muito por ela e eles resolveram tentar fugir. E no processo, ele acabou sendo morto, enquanto ela também estava grávida das crianças. E ela passou o restante da gravidez trancafiada e falando que aquelas crianças que estavam nascendo dentro dela iam ter ódio daquelas pessoas pelo resto da vida delas e iam vir o mundo com o objetivo de acabar com a vida daquelas pessoas também. Uma mãe fofa, né?
E tem muito disso, ela tenta fugir do hospital e tal, mas ela não consegue, ela acaba ficando refém mesmo dessa realidade. A gente já pensa que, como ela tá, uma vida dessa mulher foi uma desgraça, né? Porque ela perdeu o cara com que ela tinha apaixonou, os filhos dela foram basicamente ditos que ela não tinha direito nenhum sobre eles, nem poder dar um nome para eles, ela pôde, que essa questão do nome é uma coisa muito importante, assim, na obra, que justamente a gente não falou muito sobre o livro, que é o livro do Monstro Sem Nome, que o Johann tem um piripaque quando ele lê lá na biblioteca. É a única vez, você falou mais cedo sobre Conda, é o único momento que ele grita da história, que eu me lembre. É quando ele vê o livro. Sim, porque esse livro que desenterra todas as memórias dele também, depois de que ele vê esse livro, que ele muda as coisas que ele decide que ia fazer também. Porque eu acho que ele também tinha esquecido de parte das coisas, e o livro até fez porque ele não vivenciou aquilo, né? Ele só conheceu o livro porque a Ana contava para ele. Uhum. Então a gente sabe que as crianças, a mãe dela não tinha controle nem direitos assim sobre elas, ela não pôde dar um nome para eles, porque a função era só que eles fossem peças, assim, soldados na criação desse mundo. Depois que as crianças nascem, a mãe consegue fugir com eles, né? Só que ela não fala como se tivesse 2 filhos. Ela veste os 2 como menina e como se tivesse um filho só. Inclusive, quando o tema vai investigar eles, que ele chega nessa tal casa dos 3 sapos, que era onde ela morava escondida e tal. Ela morava, tipo, num andar de cima, assim, desse lugar. As pessoas falam, ele fala assim, tinha uma mulher aqui que tinha gêmeos, e as pessoas falam, não, ela só tinha uma menina. Então, na verdade, toda a questão do Johann começa aí, porque ele foi apagado para que os 2 fossem Ana, entre aspas, né? Na verdade, a gente termina a história sem saber qual é o nome do Johann. A gente presume que Ana é o nome de verdade dela, mas o nome do Johann ninguém sabe. E aí, Na verdade, Ana é o nome da mãe, não? então esse é um grande trauma pro Johann, que ele acaba sendo apagado, fica sendo ele é vestido de menina como a Ana, e os 2 ficam sendo uma pessoa só. E aí, quando finalmente acham ela, que eles vão recrutar essa criança pro experimento, a mãe se desespera e tal, e o cara fala pra ela, qual você escolhe uma criança pra ir? E tipo assim, que situação bizarra pra essa mãe, né? E aí ela estica uma mão, depois ela fala não, e entrega a outra criança. Só que na verdade, a gente não sabe quem é quem, porque os 2 estão vestidos igual. Eles são gêmeos idênticos. Então assim, a gente não sabe. E a gente não sabe se ela se confundiu. Sabe? Tipo assim, na verdade a gente não sabe baseado em que é essa escolha dela. Só que na verdade a gente descobre depois que ela entregou a Ana. Só que isso é um trauma tão grande pro Johann, porque ele questiona isso no final da história, no último episódio. Ele não sabe se a mãe escolheu proteger ele ou se a mãe se confundiu. E na verdade ela queria entregar ele. Então, é bem perturbador isso. Inclusive, depois que eu assisti Monster, eu comecei a ficar achando que todos os gêmeos já foram trocados. Isso me deixou um pouquinho perturbada. No experimento, a Ana acaba indo para a mansão da Rosa Vermelha, que é uma casa muito importante também na obra, e que ela convenientemente está abandonada e é muito fácil arrombar ela para entrar, porque todo mundo entra nessa casa depois. E as pessoas não entendem a propriedade privada lá. E a vivência que ela teve nessa casa foi muito marcante. Nessa mansão da Rosa Vermelha, onde as pessoas desse experimento, né, de criar essas crianças perfeitas, executavam um plano. Lá, tipo, meio que tinha uma escola com esse escritor, que ele tinha vários pseudônimos, ele escrevia vários livros infantis e tal, que foi o cara que era o responsável também por trás do experimento, por trás de prender a mãe dos gêmeos. E ele tinha várias sessões em que ele lia os livros deles para a criança, tentando passar essas mensagens dos livros para as crianças e ver quais eram as crianças que tinham algum potencial de serem usadas no plano deles. E aí eles levam a Ana para lá. Ela tem várias dessas sessões que
ela não gostava também daquilo. E aí ela acaba além dessas sessões de tortura, né, que não deixa de ser uma tortura livres, ela acaba vivenciando um massacre também lá, onde o vinho é envenenado e as pessoas morrem, e essas pessoas elas são enterradas no lá Porque no depois jardim do negócio. porque depois a gente descobre que, na verdade, o cara que fez tudo isso, que estava por trás e tal, o escritor, ele acabou se Se apaixonando. arrependendo. Ele se apaixonou pela mãe dos gêmeos e se arrependeu do que fez, e ele queria dar alguma liberdade para ela, então ele tinha que matar todo mundo que sabia do experimento. Então ele matou todo mundo e a Ana assistiu ele matando todas aquelas Por que pessoas. não, né? Não dá mais um trauma para essa criança. As pessoas são todas enterradas e só no tempo atual da história que eles vão encontrar os ossos, né? Até por isso que eles começam a achar que alguma coisa aconteceu dentro da Mansão das Rosas Vermelhas. Tem 40 esqueletos de pessoas aqui. Será que aconteceu alguma coisa? E a Nina, na verdade, sempre que ela chegava em casa, ela contava o que ela via lá e ela contava pro Johan as histórias dos livros. E é aí que o Johan começa a assimilar isso e começa a assumir como se fosse a história dele. Eu acho que isso tem... Eu acho não, né? Tem muito a ver com o fato de que a mãe dele criava os dois como sendo a mesma pessoa, né? Então, ele entende que Justamente que ele é eles a eram Nina. a parte... Até o livro que eles liam mesmo, muito, O Monstro Sem Nome, eles realmente tinham um monstro que se dividia Se em divide em dois, dois. e que uma ia para o lado e um para o outro. Na verdade, os dois eram partes da mesma pessoa, do mesmo monstro. E por isso que eu acho que o Johan tinha esse carinho pela irmã, que ele considerava muito a irmã mesmo. Queria... Como se ela fosse uma parte dele, né? como queria... ela era uma parte dele. Ele não queria, assim, desejar matar ela e tal. E quando ele vai pra Kinder High, que também era a Kinder High, na verdade, ela não era um lugar de experimento, ela era um lugar de crueldade mesmo, assim, sabe? Ela era um orfanato ruim, onde as crianças... Tem algumas cenas das crianças, tipo, assim, passando, comendo comida escondida, não sei o quê. E as crianças lá, elas tinham a identidade delas apagada. Elas podiam ser chamadas pelo nome, mais uma vez essa questão dos nomes. Na verdade, o Kinderheim, ele era um fruto desse experimento também. Que, querendo ou não, ele não conseguiu matar todo mundo. A base desse experimento era conhecida e eles tentaram reproduzir É verdade, isso de esqueci desse novo detalhe. no Kinderheim. Ou seja, o Johan já foi para dois cantos, assim. Ele pode não ter vivido diretamente lá na Mansão da Rosa Vermelha, mas aí ele foi para o Kinderheim e ele passou diretamente para viver nesse experimento. Que ele mostrou que ele era o superior lá, que sobreviveu, afinal ele matou, fez todo mundo lá dentro se matar e ele foi o único sobrevivente. Tem uma cena que eles falam que eu não lembro direito como é que é a fala, mas é tipo assim, alguém falou assim, fogo na Kinder High, e eles falam, não, ele não botou. Ele, tipo assim, acendeu a fagulha, porque meio que não é ele que faz aquilo tudo. Ele manipula as pessoas para que elas façam aquilo tudo, né? Sim. É bem bizarro. E a gente descobre que outros personagens da história passaram por aqui, como o Grimmer e o Roberto, que foi um personagem que a gente não falou dele até agora. Não, O Roberto é tipo o personagem que eu mais odeio desse negócio todo ele, é o Roberto. não existe moralidade cinza quando se fala de Roberto. Ele é um grande desgraçado. E também foram pessoas, na verdade, o Grimmer e o Roberto são contemporâneos da Kinder High. Mas só que ninguém sabe de nada, porque na verdade esse não é nem o nome deles, eles só se conhecem por meio que códigos. É porque realmente eles não têm identidade, eles foram instituídos de toda essa identidade. Inclusive, uma das coisas mais marcantes assim do Grimmer é que ele fala que o amigo dele, que eles prometiam para os amigos tentar não esquecer do nome dos amigos, porque eles sabiam que eles estavam esquecendo que eles mesmos eram, e pediam para os outros amigos não esquecerem deles, para ser uma forma de serem lembrados, que é tipo... Nossa, fiquei triste dessa agora. identidade de como representar ser humano, tipo, o nome representa isso, de eles serem pessoas humanas, dignas de Caraca, a direito. Beth bateu pesado aqui agora. Porra. Pois Sério. é, isso era muito cruel, meu Deus. É tipo, não me surpreende que o Roberto virou aquele psicopata. Sim, nem o Johan. E que o Grimmer viria um coitado, que sofreu também a vida inteira. Só que Um traumatizado.
não foi o Kinderheim que fez o Johann, sim, como o Wolf também já falou em outro momento. O Kinderheim, na verdade, não estava preparado para lidar com o Johann. Foi o Johann que fez Kinderheim. Falando um pouquinho sobre os livros, que eu acho que são um dos maiores pontos altos assim, da história, é muito legal você ver que o autor criou uma história dentro da história. Assim, né? Uma não, são 3 histórias que são contadas inteiras, né? O Monstro Sem Nome, o Deus da Paz e o Homem com Boca Grande e os Olhos Grandes. Algo parecido com isso. Que são 3 histórias que eram contadas. A qual é o Monstro Sem Nome. São histórias que são repetitivas, né? Que são sonoras e aí elas acabam se tornando meio apavorantes por isso, além de terem uma... É tipo uma história infantil que tem uma lição de moral deturpada, sabe? É como se você contasse a história, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho, sei lá, a Chapeuzinho matasse a vovó. Tipo isso. É uma história que parece uma história de criança, mas a lição de moral é bizarra. Eu gosto muito de uma cena quando eles encontram uma entrevista com o Johann. É o Suki e o Grimmer nessa cena. E aí ele bota a fita cassete, né, pra eles ouvirem, e é uma entrevista e o cara fala assim, como é que é seu nome? E o Johann fala, tipo, meu nome é Thomas, que são da história, né? E aí no final ele fala, meu nome é Johann. E aí ele pergunta várias coisas, pergunta quem são seus pais, do que você... Aí ele pergunta do que você tem medo. E aí ele começa a contar a história do monstro, né? Tipo assim, não, existia um monstro sem nome, não sei o quê. E o Grimmer fica totalmente perturbado quando ele começa a escutar a história, quando ele começa a escutar os barulhinhos do monstro, né? Tipo assim, e ele desliga a fita na hora, tipo, que ele não consegue nem lidar. Mostrando o quanto, apesar de parecer uma história besta, o quanto aquilo ali era surreal para a cabeça daquelas crianças. Pois é. Aí quando eu comecei, eu realmente não esperava toda essa trama por trás, quando eu comecei. Não, também mangá. Não. E eu fiquei... E isso não é repentino, tipo, ele vai realmente construindo aos poucos. Pois é, né? Aí a gente depois descobre que a pessoa por trás desses experimentos aí está viva, morando numa cidadezinha, e essa cidade é onde o Johann decide que vai ser o suicídio dele. É onde ele vai se matar. E vai levar todo mundo junto dele, e todos os personagens importantes da obra acabam indo em direção a essa cidade também, por suas próprias investigações. E, de novo, a gente está só pincelando, assim, por cima da obra, porque é muita coisa, então vocês deviam ler. Porque é bem legal. É uma cidadezinha que não tem quase nada, não tem quase nenhum visitante, não tem muitas atrações turísticas e tal. E, do nada, o Johann casa o objetivo dele era fazer todo mundo da cidade se matar, e matar uns aos outros, na verdade, né? Fazer mais ou menos o que ele tinha feito no Kinderheim. E ele ser a pessoa assistindo tudo isso de um lugar alto. É igual como ele também fez no Kinderheim, que enquanto todo mundo se matava, ele ficou assistindo do alto da escadaria. Fofo. Criança fofa. Só fazendo um parêntese sobre essa parte da história, tem um momento no meio da trama que o Johann tá fazendo, de dividir as armas entre a população, colocar a população contra os outros e tal, ele tá repetindo o que foi feito na cidade. E eu fiquei achando que isso tinha acontecido de verdade, da história, da nossa história, da vida real. Mas não, essa cidade é inventada. Eles citam um dado histórico, mas é um dado histórico dentro da obra só. Isso não aconteceu de verdade. Se eu não me engano, a cidade que eles citam também, a cidade não existe na vida real. Que bom. Imagina ser usada como exemplo uma Quando começou essa discussão de liberação de armas no Brasil, eu só lembrava disso. Gente, sério, o Monster me marcou muito, assim. Toda vez que acontece uma coisa bizarra, eu só ficava assim, meu Deus, o Johann. Que horror. Cara, não é muito diferente, não. O povo faria o que... Sim. É bem legal isso. Como... que o Johann é inteligente demais, o povo daqui só é burro mesmo. Não, mas o povo da cidade é burro também. Mas, assim, é muito legal como ele joga com o ser humano, né? Que eu acho que logo
no começo, que tem um cara que ganha na loteria, e aí ele fica com inveja do dinheiro. E, tipo, isso é muito a natureza humana. Vou matar o outro, que o outro tá com inveja. Tem quando o garotinho, a bicicleta do garotinho quebra, e alguém, eu não lembro se é o Roberto, ou se é algum desses capanga do Johan. O cara dá uma arma pra criança. Tipo assim, mata lá seu amiguinho que quebrou sua bicicleta, sabe? É bem bizarro. E nós temos um momento em que o tema finalmente vai enfrentar de verdade o Johan, porque o Johan permitiu, né, esse encontro, porque ele queria que o tema fosse a pessoa que visse o cenário final. Ou seja, ele queria que todo mundo da cidade morresse, matasse uns aos outros, sobrasse só ele, o tema, e o tema matasse o Johan. E assim o Johan ter sua morte perfeita, que era a morte que ele queria, que a existência dele seria apagada de lá, e que ele finalmente seria livre e seria igual a todo mundo, seria igual a todo mundo, só na morte. Sim. E enquanto o tema vai fazer isso, nós temos, tipo, a Nina nessa parte, mas porque o tema na história, ele sempre diz, eu vou matar o Johan, eu vou matar o Johan, eu vou matar o Johan. E o povo fica, nós não podemos deixar o tema fazer isso. A Nina e os psicólogos lá ficam só fazendo isso, nós não podemos deixar o... Parece aquele meme assim, ou vou matar o Johan. Mas é bem isso. E ele mesmo não, tipo assim, nunca consegue matar, né? Tipo, ele não vou. Não, mas eu acho isso incrível no tema, não é uma não é uma crítica. Nenhuma crítica ao tema. Jamais. Só por ele ter cortado o cabelo no final, eu adoro o grande no meio da história. Ele fica muito protagonista, assim, mauzão, sendo que na verdade ele é um Aí no final ele volta a ter carinha de bom humor. Sim. Pois é, e nesse momento derradeiro, acaba que, na verdade, outra pessoa dá um tiro. Cara, eu adoro que a pessoa que atira no Johan é um aleatório. É tipo o Isayama fazendo um negócio totalmente anticlimático, assim, eu nunca ia pensar que um bêbado ia atirar. O cara tava bêbado, ele era o pai do menininho que tem mais destaque na obra, nessa parte da obra. E ele disse que viu um monstro, que o monstro estava indo para cima do filho dele, e aí ele teve que atirar para proteger o filho dele. E ele descreve o monstro da mesma forma que a Bíblia descreve a besta no Apocalipse. É o que a gente vê lá no começo da história, com não sei quantos chifres, cabeças e tal. Ou seja, o Johan é o anticristo. E nesse processo morreu o Grimmer, que eu chorei demais. KKK crying. Gente, sério. Top 3 mortes tristes da ficção. Sério, cara. Ele fala, eu não estou triste. Eu estou chorando porque finalmente eu estou chorando pelo filho. Eu não gosto nem de lembrar. E aquele desgraçado, quem é? Qual dos desgraçados dos livros que eu troco nos caras do livro? Não é o Capek, é o outro, é o Bonaparte. Aquele desgraçado falando, chorando. Que ódio, ele chorando. Estou arrependido pelo que eu fiz. Desgracei a vida de 500 crianças. De todo mundo, né, que tá ali, porque, enfim. Sim. Morre a menina que o tema tava ajudando. A menina que tinha transado lá com o Roberto. Roberto também pega toda a história, que nome feio daquele jeito. Nossa, ele transa com umas 10 mulheres na história. Meu Deus do céu. E uma mulher bonita, não é nem? Tipo assim, não, com a Eva, com essa mulher. Enfim. Detalhes da história. Enfim, pois é, né? O cara por trás de tudo isso, por desgraçar a vida da mãe dos gêmeos e tal, tava vivendo lá na cidadezinha, numa vida tranquila. E ele disse que se arrependeu de tudo que ele fez e tal, e ele também meio que estava só esperando alguém chegar lá para matar ele, eu acho. Mas ele também não tinha coragem de fazer porcaria nenhuma, né? Porque, tipo, podia, sei lá, se entregar pra polícia e tal, mas não fez isso. E ele também acaba morrendo, também leva tiro lá. E aí, quando o Johan toma outro tiro na cabeça, ele continua vivo, porque vaso ruim não quebra. E aí vem mais um dilema moral de o que vai fazer com o Johan ali? Chega a polícia, chega a ambulância,
E até o Lung fala, né? Tipo, só tem uma pessoa que vai poder salvar ele. E aí vem a grande... Acho que o grande plot twist mesmo da história, que é o tema salvar o Johan de novo. Eu sei que muita gente não gosta do final de Monster, mas eu acho incrível. Eu acho que o tema vence no final. Tipo, ele não se corrompeu. Ele não... O grande drama do personagem principal, que era o tema, é justamente porque ele é um personagem certinho, ele é uma personagem com uma moralidade certa, e a história é sobre ele ser tentado a história toda para abandonar isso e dar um fim, né, no mal que ele causou, entre aspas. E, na verdade, no fim, ele se mantém fiel aos seus princípios. Aos seus princípios. Que foi a história toda testando ele, tentando ele, para no fim ele se ater ao que era certo, ao que ele acreditava. Que era como ele devia agir. Que o médico não devia fazer julgamentos e matar pessoas. A responsabilidade dele era salvar pessoas. Se fosse um vídeo, você ia ver que eu estava sorrindo agora. Tipo assim, emocionada com o final da história. Não, e aí o final mesmo, que é a grande interrogação que a gente vê o tema conversando na cama, no hospital, né? Porque o Johan passa muitos anos e o Johan tá em coma. E o melhor é que ninguém falou que o Johan estava por trás de tudo, né? Todo mundo meio que perdoou o que fez, que não falaram pra polícia, não falaram pra nada. Ele só tava lá. Não, ele pode ter ficado, tipo assim, no hospital, tipo, em custódia, sabe? Não, mas eu acho que no jornal e tal fala no final que não sabem quem estava por trás daquilo, mas não era o tema. Não fala que era o Johan que estava por trás daquilo. Acho que também porque não tem muito prova, né? Continua sem ter prova. Continua sendo a palavra deles. O Johan não deixa rastro de nada que ele faz, né? E aí o tema tá lá conversando com ele. E aí é que a gente vê essa parte da mãe tendo que escolher as crianças e tal. E a última cena é uma cama vazia. Então, na verdade, a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente não sabe se o Johan acordou. Desculpa, o Johan fugiu, se o Johan ficou vivo, se o Johan morreu, a gente não sabe. Enfim, muito bom. Eu gosto muito desse final. Eu acho que a minha interpretação da história foi de que o mal ia estar sempre ali. Por mais que o tema tenha vencido, entre aspas, no final, ele tenha sido fiel ao que ele acredita e tal, o mal vai estar sempre rondando ele, tipo, a tentação, sabe? Rondando ele e rondando todas as pessoas. Eu gosto de interpretar a história com esse final meio filosófico. Porque, querendo ou não, o Johan tem esse simbolismo, né, de que ele tá ali para atiçar o mal que tá dentro de todo mundo. De cada ele sabe pessoa. manipular cada pessoa para exercer o seu pior lado. Ele sabe todos os pontos fracos e tudo que a pessoa é capaz de fazer e consegue manipular ela para fazer aquilo. A maior parte deles é fraco e não resiste ao Johan, e o tema é o que tem que ficar resistindo isso até o fim. E isso é bem a história de um dos livros, que é o do Deus da Paz, que eu acho sensacional. Para mim é ela que conta a história, né? O Deus que nunca se olhava no espelho, e aí ele dá o nome à criança, ele dá o nome para uma criança de Johan. A criança fica muito feliz e dá um chapéu para ele. Quando ele vai se olhar no espelho com o chapéu, ele vê um demônio. E aí ele fala, tipo, como é que eu vou continuar vivendo sabendo de mim? E na verdade a gente não sabe o final dessa história. Fica no ar. E a cena, tipo, quando a gente tá tendo a leitura desse livro, e aí a cena pra Nina, e a Nina fala, tipo assim, o Deus se matou. Só que a gente não sabe se o Deus se matou de verdade, ou se ele aprendeu a conviver com o demônio que tinha dentro dele. Então eu acho muito legal, porque, na minha opinião, faz esse paralelo com o final da história, sabe? Se eles aprendem a conviver com esse Johan do lado, ou se, na verdade, elas se matam, que é o que ele faz com a Sim. E os outros livros também, assim, o livro do Monstro Sem Nome, se você entrar no YouTube para assistir, tipo, essa parte da história, tem milhões de interpretações nos comentários. Eu acho muito legal. Cada vez que eu vejo, parece que eu tenho uma interpretação diferente. Porque, da mesma forma que a gente pode pensar que ela é representativa, né? Tipo, que o que aconteceu com Gêmeos foi exatamente o que está no livro. Recentemente eu vi alguém falando que, na verdade, pode ter sido o contrário. O Johan lia tanto aquele livro
que ele assumiu aquilo ali para a vida dele. E ele acaba fazendo o que está no livro, entendeu? Uhum. E não que o livro era uma representação da história deles. Uhum. Então, assim, tem várias interpretações e todas são muito legais. Eu adoro os livros à parte, né? Pois é, gente, eu acho que esse podcast tá gigante. Eu só queria falar uma coisa, que é Confuso. a continuação, o livro extra, né? Existe uma novel que chama Another Monster, que ela revisa toda a história sob a ótica de um repórter, e ela adiciona um ou outro fato para a história. Ela é bem legal, é bem difícil de achar na internet, na ilegalidade aí dá para achar. Quer dizer, eu achei há muito tempo, não sei se ainda tem. Não foi traduzida para o português, mas ela é boa para você, para esses pingos nos is, assim, que ficam na história, e para a questão temporal da história, que é um pouco confusa, como a gente falou, e até a gente mesmo se perdeu em algumas coisas aqui, porque a linha temporal da obra é confusa. E esse livro, ele acaba dando uma organizada nessas coisas. Ele é bem interessante. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Obrigada pela paciência. Espero que vocês gostem e tenham conseguido aproveitar pelo menos um pouco das questões que a gente queria levantar. Espero que vocês sintam vontade de assistir Monster. Mesmo a gente tendo falado das coisas emboladas. Sim. E eu espero que, se vocês quiserem se interessarem mais, a gente pode discutir. O nosso grupo no Discord está aberto também para a gente discutir as coisas. E quem sabe a gente traz mais algum conteúdo no futuro sobre Monster. E se vocês tiverem ideia de algum outro anime que querem que a gente fala com a gente, assim, a gente assistiu algumas coisas que ainda dá pra trazer. A gente tá assistindo Great Pretender, se a gente curtir no final, acho que é um anime que vai ser legal de trazer para comentar, mas se vocês tiverem alguma ideia, traz pra gente. Sim. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo.